E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida Irmandade, também com as visitas do canal. Meus irmãos, se possível, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que você seja informado quando o Senhor tocar de contar mais uma obra. Vou direto à obra. Deus seja louvado. Amém. Esta obra, meus irmãos, é uma das obras mais difíceis de contar. O Senhor já tocou nela, já tem mais 2 obras. Eu já tentei esperar no Senhor outra obra, dessa e mais das outras 2. Mas hoje eu senti de Deus no coração fortemente de ter que contar essa obra, meus irmãos. Fiquem na comunhão, em nome do Senhor Jesus. Escutem até o final. Eu creio que essa obra vai ser uma obra um pouco grande, de começo, meio e fim. Assim, é uma obra do dia que o Senhor disse que ia recolher uma pessoa muito querida, muito amada por mim, pela família. É difícil de contar essa obra, irmãos. É difícil. Porque foi obra de Deus também que o Senhor fez no nosso meio. E assim, peço aos amados irmãos, talvez que tem muito conhecimento, às vezes para desarmar no nome do Senhor Jesus, desarmar, que os irmãos possam entender e ter paciência aqui comigo hoje para contar essa obra. Então, certa vez, meus irmãos, eu estava, como eu disse, gosto sempre de andar na comunhão, né? Gosto sempre de andar na comunhão com Deus, orando, clamando o céu. O céu, eu digo céu, mas é o Senhor, né? Tudo aquilo que envolve o Senhor, eu costumo dizer, clamando o céu, né? Clamando o Senhor na sua totalidade. E certa vez eu estava na casa de minha mãe, estava à noite. Eu não sei se eu já era casado, eu acho que eu não era casado ainda. Namorava já para casar. Estou me lembrando aqui agora. Estava eu, minha mãe é viúva, e a minha namorada. Nós estávamos conversando e eu fui para o meu quarto, enquanto a minha mãe, mais a minha namorada, que hoje é minha esposa, conversava no quarto da minha mãe, coisas de mulheres, né? Eu fui para o meu quarto, arrumar, resolver, pegar alguma coisa, não sei. E quando eu fui, querida Irmandade, de visitas do canal, o Senhor me visitou. O Senhor me visitou e mostrou esse ente muito querido, que não é minha mãe. Não é minha mãe que o Senhor mostrou, mas minha mãe é um ente muito querido também. E talvez eu diga, irmãos, que está sendo difícil de contar essa obra, mas é uma obra de Deus. Louvado seja Deus. Escute até o final. O Senhor me visitou e me trouxe um motivo que eu não vou dizer, como aquelas questões do céu que a gente não pode dizer. Me trouxe um motivo, me mostrou a querida e amada pessoa e me disse que a recolheria. Na hora, assim, foi um espanto, mistura de espanto com baque, sabe? Porque quando o Senhor visita, não é coisas da minha cabeça, não são coisas que não estava nem imaginando uma coisa dessa. Nem imaginando, irmãos. E para aqueles que o Senhor que dá esse, vou dizer esse dom, né? Que tem esse dom de o Senhor conversar. Muitas das vezes o Senhor vem, o Senhor explica, o Senhor fala conosco pessoalmente. Vou dizer assim, cada um tem seu dom diante de Deus. O Senhor fala conosco pessoalmente. Não estou dizendo nem enaltecendo alguém. Quem tem que ser enaltecido aqui e adorado é o Senhor. Mas eu cheguei à conclusão esses dias dessa parte, que graças ao bom Deus, muitas das vezes, em alguma questão e outra, o Senhor,
Ele me atende, vem até mim e fala comigo. Mas é porque o Senhor não precisa de ninguém para falar, irmãos. Mas eu creio que isso são dons que o Senhor dá. Se o Senhor quiser falar Ele mesmo, Ele fala. Tem vezes que o Senhor toca no coração para escutar e congregar em tal lugar, que provavelmente o Senhor já está na comunhão e já deu a palavra necessária para falar conosco, para alguém. Igual a palavra fala, o Senhor já falou, né, através de um jumento, se eu não me engano, é jumento mesmo. O Senhor é o nosso Deus, não existe nada impossível para o Senhor. Os irmãos perdoem e tenham paciência comigo, porque essa obra é difícil de contar, porque a pessoa é muito querida. E aí o Senhor falou para mim que recolheria essa pessoa, me disse o motivo, que eu não vou tocar mais na questão de motivo. E na hora eu já caí de joelho, eu já fui orar, fui clamar a Deus. E não fiquei provado, porque quando o Senhor fala não tem jeito, é Ele que falou. Mas antes de falar alguma coisa, fui procurar confirmação, irmãos, naquela mesma noite. E o Senhor me deu a confirmação naquela mesma noite. Por, se eu não me engano, 3 vezes ou 2 vezes que eu procurei o Senhor, que eu não vou dizer de que maneiras, mas o Senhor confirmou. O que o Senhor confirmou, eu assim, cabisbaixo, sabe? Cheguei até no quarto onde estava minha mãe, na época minha namorada, hoje é minha esposa. Falei, o Senhor me visitou. Elas ficaram olhando assim, e aí? Eu falei assim, o que eu vou dizer que é muito difícil, mas eu já procurei confirmação, e o Senhor confirmou. Eu não sinto de ficar falando isso para todo mundo, mas para vocês aqui eu sinto dizer. O Senhor vai recolher a pessoa fulano de tal. A hora que eu falei, a minha mãe abriu o olhão assim, minha esposa também, que na época era minha namorada, abriu o olhão, ficou assim, não, mas vai procurar confirmação direito. Eu falei, eu confirmei, o Senhor já confirmou comigo. Senão eu não brincaria nem falaria com isso de jeito nenhum. E todos ficaram assim, sabe? A minha mãe ficou meio que, mais ou menos, meio que apavorada, sabe? Não foi uma apavorada, mas ficou assim, sabe? A minha namorada, que é minha esposa hoje, também ficou assim, sabe? Com o olhão aberto. E eu falei, vamos continuar orando, né? Louvado seja Deus. E passado algum tempo, louvado seja Deus, essa pessoa não tinha nenhum tipo de nada, de problema, de nada. Irmãos, foram 3 meses. Com 3 meses, essa pessoa muito amada e querida por nós, até nos dias de hoje. Fica até o final, escuta até o final, irmãos, e tenha paciência comigo hoje, no nome de Jesus, porque não é fácil contar essa obra que o Senhor põe para contar. Mas se o Senhor manda contar, eu vou contar. Eu queria contar outra, igual eu disse. Queria contar outra. Não queria contar essa obra, mas eu vou contar porque que viva o Senhor, né? O servo, ele obedece o Senhor. E o Senhor sabe o porquê que está mandando contar essa obra. E nisso eu passaram aí os 3 meses, mais ou menos. Aí essa pessoa começou a sentir umas dores, uns problemas, sabe? E aí foi fazer uns exames. Na época eu chamei a família. Eu sempre gostei de tomar frente. Se o Senhor te dá, não é tomar frente por tomar frente, irmãos. Eu aprendi com o Senhor. Se o Senhor te dá um negócio, toma frente do seu negócio. Luta, busca sabedoria, procura se especializar, procura aprimorar. O Senhor te deu o negócio, é seu. A bênção já está na sua mão. Não perde, não. Louvado seja Deus. Luta, busca a direção do Senhor e garra e luta. Louvado seja Deus. Aí eu tomei frente, né? Junto com uma outra pessoa muito querida. Louvado seja Deus.
E aonde que dava para convênio, para questões de saúde cobrir, estava tudo bem. Onde não dava, eu chegava na reunião de família, né, no WhatsApp da família e falava, gente, temos que fazer tal exame aqui assim, assim, assado. Quem puder contribuir, tá aqui, ó, minha parte tá aqui, é tanto. E muitas das vezes, irmãos, pode ser que o vizinho, os amigos contribuam mais com a família, mas não preocupa não. Louvado seja Deus. Não é isso que eu tenho aqui para contar. E assim foi, meus irmãos. Precisou fazer uma coisa aqui, outra ali. Essa pessoa era muito, um pouco sistemática, bastante sistemática. Não ia com qualquer um. Mas eu já estava clamando o Senhor, clamando o céu, já sabia da situação. Eu virei para o Senhor, clamei, orei, falei com o Senhor e fiz uma ligação para a casa dessa pessoa. Falei, olha, eu não sinto de dizer, talvez eu diga no final quem seja. Liguei para essa pessoa muito amada, muito querida, em casa, pela família. Falei, fulano de tal, vem aqui para casa, deixa eu e minha mãe cuidar de você. Irmãos, na hora, a pessoa falou, Faelzinho, então me busca aqui, eu vou. Oh Deus, santo é o Senhor. Oh Senhor Deus. E assim, irmãos, naquela época eu estava desempregado ainda, sabe? Não tem vergonha de dizer não. Estava desempregado. Eu tinha saído daquela empresa onde eu era gerente em 5 segmentos de negócio. Não vou dizer o motivo, mas eu tinha saído daquela empresa. Já estava galgando novos ares. Louvado seja Deus. Mas eu coloquei diante de Deus e senti de chamar. E nós chamamos. E a pessoa veio. Fui lá, busquei. Uma situação complicada, sabe? A pessoa foi diagnosticada quando saiu aqueles exames, um pouco antes de falar essa parte aí, né, de buscar. A pessoa foi diagnosticada com câncer. Louvado seja Deus. E nessas etapas, a pessoa chegou a um ponto, antes de eu chamar para vir para cá, que a pessoa tinha dificuldade de andar, era uma pessoa que cuidava da casa, cuidava de tudo praticamente, Tinham mais pessoas que dependiam dessa pessoa. E nisso, querida Irmandade, visitas do canal, a coisa foi apertando e as outras pessoas não faziam nada, não ajudavam, nem nas questões de casa. E nisso teve algumas discussões lá na casa dessa pessoa. Nós ficamos sabendo algumas coisas que na hora da prova, né, as pessoas às vezes dizem algumas coisas que não era para dizer. Por isso que não é bom permanecer na prova, né, irmãos? E se alguém permanece na prova, tenha mais paciência com esse alguém, que pode ser que vai dizer coisas que não era para dizer, não era para ser ditas. Assim como Jó. Jó, numa passagem lá, ele chegou a questionar o Senhor, dizendo que o Senhor era injusto com ele. Onde o Senhor deu na última obra de contar aí, frisou mais essa parte, onde o Senhor o repreendeu e Jó pediu perdão a Deus. Então ele se manteve muito na prova. E pessoas que se mantêm muito na prova, passando por um tempo prolongado na prova, vão dizer coisas que não eram para ser ditas. Mas tenha paciência. Aí, querida Irmandade, visitas do canal, eu senti de ligar para a pessoa, orei antes, como eu estava dizendo outrora, senti de ligar para a pessoa e liguei para a pessoa e chamei, né? Vem aqui para casa, deixa eu e minha mãe cuidar de você. E a pessoa colocou pronto na hora, como eu disse outrora. Ô Faelzinho, eu vou mesmo. Vem cá me buscar. E na hora, peguei o carro e fui correndo para lá. Busquei essa pessoa aqui para casa. Na época era a casa da minha mãe. Eu já tinha minha casa, só que ainda estava naquele processo, né? Eu tinha arrumado primeiro, com a graça de Deus, igual tem uma obra aí, né? Sou contigo nessa obra. O Senhor já deu de arrumar a casa da minha mãe. E depois eu fui arrumar a minha. Outra obra também, ó, já são mais 3 agora, eram 2.
menos essa que eu estou contando. Chamei essa pessoa, né? E a pessoa falou que sim, que era para eu ir lá buscar. Eu fui buscar, trouxe para casa. Foi motivo de muita alegria para nós. Nós podemos passar os últimos dias, oh Senhor, ao lado dessa pessoa muito querida, os últimos dias da vida na terra dessa pessoa, junto conosco. Muito o Senhor nos abençoou. O Senhor fez muitas obras no meio de nós. Obras que, irmãos, tenha, no nome do Senhor Jesus, tenha paciência. Louvado seja Deus. E foi se passando os dias, eu fui colocando o grupo da família, fui chamando as pessoas para virem visitar. E foi assim um momento de muita alegria, de muito aprendizado. Eu queria ter andado mais com essa pessoa, uma pessoa mansa, humilde, de muitos, mas muitos amigos, muitos e muitos amigos, ao ponto de algumas questões nós precisarmos, né, de fazer exames, procedimentos que eram caros, fugia daquilo que nós podíamos na época, né, como eu disse outrora. Estava no processo de procurar de arrumar um serviço. Irmãos e queridos visitas do canal, amigos entravam em contato conosco e perguntavam como estava. Não comigo, né? No caso, encontrava mais contato com a minha mãe e com a própria pessoa também. A pessoa falou, estou bem, eu preciso fazer um exame aí, a gente está esperando, ver se a gente consegue. O que está faltando? Não, a gente está esperando, vai conseguir o dinheiro e tal. E a pessoa amiga, assalariado de aposentadoria. Não, vou te mandar R$600. Falar, vou te mandar R$600 da minha aposentadoria. Não precisa não, vou te mandar R$600. Estou te dando. E a pessoa viveu com o restante. E às vezes o salário naquela época, eu não sei quanto que era, mas era bem baixo. Não, mandou 400. Era bem baixo o salário mínimo naquela época. Não lembro que ano que foi agora, não. E mandou 400 e por aí vai. Então, muito o Senhor fez obras no nosso meio. O Senhor mesmo, cuidando. A casa da minha mãe ficava cheia quase o dia inteiro. Tinha vezes que chegava 2 famílias para visitar essa pessoa. 2 famílias que não tinham combinado de ir. E era assim quase o dia todo. Né? Louvado seja Deus. Chegavam 2 famílias, tinha vezes que chegava uma, aí vinham os parentes de fora da cidade, de outro estado, os daqui. E assim foi, meus irmãos. Mas essa pessoa a qual estava na nossa casa era uma pessoa de outra religião, que tem muita idolatria. Então, desde pequeno, na casa dessa pessoa, nas épocas aí que eles falam de São João e etc e tal, subia lá aquele pau fincado no chão, com a imagem lá, e soltava foguete, e era festa, porque a gente não conhecia na época, né? Então foi assim, e tinha imagens para todo lado na casa, nessas questões, né? Que eu falo a todos com muito respeito, para a intenção, igual todos já sabem do canal, não é denigrir, não é constranger ninguém, etc e tal, mas é contar a obra do jeito que aconteceu. E o que aconteceu? Outra pessoa bem querida, a pessoa já estava passando ali conosco ali mais de mês já, depois daqueles 3 meses, e a pessoa muito bem querida, outra pessoa também da família, sentiu de Deus uma missão, né? Sentiu de Deus de chegar nessa pessoa. E detalhe, o Senhor colocou no meu coração de quase todos os dias ler a Bíblia para a pessoa. Quase todos os dias eu li a Bíblia um pouquinho para a pessoa. Lia aqui, lia ali onde o Senhor apontava, lia outra coisa e continuava lendo. Tanto que um dia eu estava lendo a palavra para a pessoa e ela ouviu o Senhor falando com ela, a pessoa, né? E ela, na hora que eu estava terminando a palavra, não tinha nem terminado, a pessoa chamou a minha mãe e falou, chamava a minha mãe muito no diminutivo, né? Fulaninha, eu vou morrer. Aí a minha mãe olhou para mim assim,
que você falou? Eu falei, eu não falei nada, eu estou lendo a palavra aqui. Não, agora eu sei que eu vou morrer. Jesus me contou que eu vou morrer. Desse jeito, irmãos. Né? E nisso essa outra pessoa também da nossa família muito querida sentiu de Deus uma missão. Veio lá da casa dela, que não era tão perto, chegou para essa pessoa que estava na nossa casa e fez a seguinte pergunta. Os irmãos vejam até o final. Você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, recusando todas aquelas imagens, aquelas coisas que a pessoa, né, vou dizer assim, que a pessoa teve a vida inteira e tem Ele só como seu único Senhor e Salvador da sua vida? A pessoa falou, eu aceito, só Ele. E assim começou, irmãos, o transformar de Deus. Assim começou o agir do Senhor. Nós sabemos que é com as obras, é ouvindo a palavra, nós sabemos todas essas coisas. Eu não me recordo se, de algum modo, assim, não por imersão, eu não me recordo se eu aspergi água, eu não me recordo, mas, e assim foi acontecendo, irmãos. A pessoa já estava, uma pessoa crente, louvado seja Deus, rejeitou, precisava, irmãos, eu sinto também que precisava fazer aquela pergunta, porque era muita idolatria da parte da pessoa. E nisso, querida Irmandade, visitas do canal, louvado seja Deus. Eu continuei lendo a palavra, né, com os dias, o quadro da pessoa foi ficando mais crítico, aí a pessoa já não dava muita conta mais de andar, e chegou num ponto que nem morfina resolvia, nada pegava, chegou num ponto que era só dor. Meus irmãos, e nisso aconteceu que muitas vezes o Senhor tocava no meu coração, seja quem estivesse na casa da minha mãe, de orar. O Senhor tocava no meu coração, ora agora. E eu falava para todo mundo, falava assim, vamos ter uma palavra de oração, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor dava-me a oração, e a pessoa, muito amada e querida por nós, e por todos praticamente, irmãos, antes de terminar a oração já estava dormindo e roncando, porque o Senhor aliviava as dores, o Senhor aliviava as dores da pessoa. E muito graças eu dou ao Senhor. E por várias vezes, irmãos, a pessoa gemia bastante dor, porque doía, chegava num ponto ali que doía de dia e de noite, em todo momento. A minha mãe também emagreceu bastante naquela situação. É uma pessoa muito querida nossa. E o Senhor falava para mim, ora. E a hora que o Senhor dava oração a mim, graças a Deus, igual eu disse outrora, porque não foi só uma vez ou outra, a pessoa dormia. A pessoa viu o agir de Deus. Toda honra e toda glória é do Senhor. Somente a Ele, que cura as nossas dores, sara as nossas feridas, nos alivia a dor, vê as enfermidades que temos, nos ajuda em todo o tempo. E quando precisamos de um auxílio, o Senhor vem ao nosso socorro. Louvado seja Deus, que nos esclarece, que nos faz continuar em pé, que quando caímos, o Senhor nos estende a mão e nos tira lá de afundar de sobre as águas, como Pedro. É o Senhor que é o nosso Deus. A força que temos não é nossa, é do Senhor. O fôlego de vida não é nosso, é do Senhor. Mas se o Senhor te deu, cuida. Cuida, como os seus negócios. Cuida. Procura sabedoria e entendimento, procura a cuidar do que o Senhor te deu. Louvado seja Deus, né? Eu não estou falando de coisa, simplesmente coisa palpável, coisa física, coisa comprável, essas coisas não. Ao começar da vida, do entendimento, do raciocínio, cuida. E cuida principalmente de servir o Senhor, de estar na comunhão com o Senhor, de fazer a vontade de Deus, de servir o Senhor principalmente, de esquadrinhar talvez até seus pensamentos, o que você tenha
feito para ver se agrada o Senhor, as suas palavras que você diz, que talvez tem que filtrar bastante, talvez tem que largar de dizer algumas palavras, palavrões, manias mundanas, vícios mundanos e tantas outras coisas. O Senhor te dará força em todas elas, se você colocar o Santo Deus como o Senhor e Salvador da sua vida também. Louvado seja Deus. Como o único que é intercessor é o Senhor por nós, ao Pai. Então, meus queridos, louvado seja Deus. Olha o livro de Gálatas 5, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, medita. Leia o livro de Provérbios, quer sabedoria? Leia o livro de Provérbios várias vezes. Ali tem muita sabedoria. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, voltando aqui para a obra, santo é Deus. E assim foi acontecendo. Nós orávamos, o Senhor me dava oração, o Senhor pedia, o Senhor mandava eu orar. Eu orava, o Senhor ia lá, aliviava aquela situação, fazia milagres ali. Louvado seja Deus. Mas, queridos irmãos, irmãs, visitas do canal, louvado seja Deus. Aquela pessoa se tornou uma irmã nossa. E eu lia várias vezes a palavra para a pessoa já estava escutando o Senhor, tanto que eu falei outrora, que escutou o Senhor Jesus falando para a pessoa que a recolheria, mas até então a pessoa conhecia como que ia morrer, ia falecer. E assim, foi passando dias, semanas, e aquele quadro foi cada vez ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Mas eu já sabia o que aconteceria. Eu já sabia daquela situação. Falei bastante com a família, não expliquei, falei que ia acontecer aquele negócio, mas eu citava se acontecesse, falei, olha, venha visitar, venha abraçar, venha dizer palavras que você gostaria de dizer e nunca disse, diga que ama, elogie a pessoa, diga que ama, faça seus elogios, louvado seja Deus, é agora, nós temos agora. Ainda comentava, amanhã pertence a Deus, nós não sabemos, talvez um de nós vamos primeiro, mas e se a pessoa for? Então, agora é o momento de você dizer que ama, de você abraçar, de você chorar junto, de estar junto. Agora é o momento de todos nós estarmos juntos, agora é o momento de fazer tudo aquilo que talvez na vida inteira nunca fez para a pessoa amada, para a pessoa querida. E foram grandes momentos que estivemos juntos, grandes oportunidades de aprender mais. Foi assim, nossa, eu nunca tinha visto alguém tão querido por todos, por todos. Eu nunca tinha visto. Eram amigos que vinham, famílias de amigos, às vezes vinha uma amiga, um amigo também só. Sentia de estar vindo, eram várias famílias que vinham, volto a dizer, porque a casa da minha mãe foi muito, muito, muito frequentada. Além da família que vinha também, todos vieram. E não quis ir para lugar nenhum, quis ficar conosco até os últimos dias. Essa pessoa amada, muito amada e muito querida por nós e por todos. Louvado seja Deus. E nisso, querida Irmandade, visitas do canal, aconteceu o que o Senhor disse que aconteceria. E o Senhor recolheu a pessoa. Foi um momento muito difícil, muito, muito difícil. É uma hora difícil. É uma hora que muitas pessoas não estão preparadas, né? Eu ia falar outra coisa errada. As pessoas muitas das vezes não estão preparadas, mas que possa ter como lição para nós. Diga que ama hoje, abraça hoje. Como se diz a outra obra que o Senhor deu de lembrar lá do céu. Tá com um sorriso de volta mesmo de mineiro, tá com um sorriso de volta. Larga de brigar, larga de rixa, larga de competição. Santo é Deus. A vida aqui na terra é passageira.
Louvado seja Deus. Até você amadurecer, essa palavra não é para todos, mas para aqueles que o Senhor dará essa palavra. Até você amadurecer, pode ser que tem pessoas que não ficam até aquele momento de amadurecimento. E é onde que muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas sofrem amargamente bebendo este cálice, porque deveria ter tido outro princípio, deveria ter tido outra, me fugiu o nome da palavra, outra virtude, vamos dizer assim, não é a palavra certa, mas a pessoa escolheu ser dura de coração, como se diz o outro, mal amado, mal amada, escolheu, é uma escolha. E depois que amadureceu lá na frente, talvez algumas pessoas já encerraram a carreira e viu que poderia ter sido tão diferente se tivesse a cabeça que tem hoje. Para você, jovem, para você que talvez aí, com todo o respeito, perdão da palavra, é cabeça dura, isso não vai para o céu. Rixa, briga, isso não vai entrar na glória. Mas é o Senhor que filtrará, é o Senhor que julgará todas essas coisas. Louvado seja Deus. E essa pessoa muito amada, muito querida por nós, o Senhor a recolheu. Não acabou a obra não, irmãos. Fica até o final no nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, a família toda ficou enlutada. Louvado seja Deus. A minha mãe ficou muito enlutada. Entrou em depressão, congregava conosco, louvado seja Deus, santo é o Senhor. E foi tocando, nós fomos tocando assim o barco, a vida, né? Dizer o barco e a vida parece que é tão... Eu não vou falar palavras que eu imagino que sejam, mas não são, talvez não são. Então foi assim, foi passando os tempos, nós tivemos cada um tem o seu luto, né, com o Senhor. Eu creio que assim, eu fiquei muito triste, chorei, mas até então eu não sabia o que era ficar enlutado. A obra continua, irmãos, não acabou a obra não. Até então eu não sabia o que era ficar enlutado, não sabia. E eu tocando a vida, trabalhando com o trabalho que vocês já sabem, já tinha passado talvez 1 ano ou 2 anos. Eu fui em determinado lugar da cidade, chamado Mansões Aeroporto, onde essa pessoa passou uma grande parte da vida. E a hora que eu cheguei lá, já me veio uma saudade, lembranças, né? É um lugar que é cheio de chácaras. E resumindo mais um pouquinho, louvado seja Deus, me veio aquela lembrança, louvado seja Deus, santo é o Senhor. Eu estacionei o carro num lugar e chorei, e chorei, e chorei, e chorei, e chorei, irmãos, chorei. Irmãos, o que eu vou dizer aqui, louvado seja Deus, igual eu disse no princípio, desarme, irmãos. Cada um tem sua particularidade com o Senhor. E eu chorava, tão triste, tão triste, tão triste. E eu olhava para cima assim, irmãos. De repente, apareceu, como se fosse em cima do poste, na altura, porque eu vi que estava assim, na altura do poste, que estava na minha frente, assim, para frente, tipo uns 20 metros para minha frente, 25 a 30 metros para minha frente, apareceu um anjo. E apareceu essa pessoa querida. E essa pessoa querida, irmãos, talvez os irmãos aí vão ficar bravos, mas não fiquem não. Essa obra aconteceu desse jeito, é verdadeira. E apareceu um anjo, apareceu os dois vestidos de branco, essa pessoa querida e o anjo. E a pessoa querida olhou para mim e falou assim: Faelzinho, fala para fulaninha, né, que é minha mãe, que tá tudo bem. Oh, Senhor. E na hora, meus irmãos, o
Senhor enxugou a toda lágrima naquele momento do meu rosto e desapareceu. Aconteceu, irmãos. E não acabou a obra ainda não, meus irmãos. Não acabou não. Já tinha ali 2 a 3 anos que a minha mãe estava num luto, numa depressão. E nós estávamos congregando. Eu não conto essas obras se o senhor não tocar para contar. Não conto. Tem coisas que a minha esposa não sabe, tem coisas que a minha esposa sabe parte, tem coisas que ninguém sabe. Talvez vocês sabem mais do que muitos que estão ao meu redor. E nisso, querida irmandade, visitas do canal, foi passando os dias, foi passando os meses, e a minha mãe naquele luto, aquela depressão, e nós fomos congregar certa noite. E eu não senti de dizer aquilo para minha mãe, de momento algum, porque se o senhor não tocar, se o senhor não mandar, eu não falo, eu fico calado. Tanto que eu não falei mais para ninguém dessa situação que iria acontecer, mas eu acho que é subjetivamente o nome da palavra que eu queria dizer, que falei que não disse por tais motivos. Mas eu falava subjetivamente, indicando para as outras pessoas o que poderia acontecer, o que tudo levaria a acontecer, para as pessoas tomarem uma iniciativa de certa forma ali. E nisso, meus irmãos, nós fomos congregar certa vez, nisso eu já estava casado, já, louvado seja Deus, santo é o Senhor. E já passavam tempos e tempos, se eu não me engano 2, 3 anos, talvez até 4 anos. Nós congregamos ali na igreja Congregação Cristã no Brasil, né? Volto a dizer que esse canal não tem nada a ver com a instituição que eu citei agora, mas faz parte da obra, está na obra. E muito o Senhor naquela noite falou conosco. O Senhor trata com cada um, pode ser que fale a mesma palavra com todos, mas o Senhor trata com cada um individualmente. E muitas das vezes o Senhor faz igual a palavra fala. Glórias a Deus. Põe as 99 ovelhas em segurança e fala só com uma, porque Ele é o nosso Deus, está presente no meio de nós, está vivo em nosso meio. E o Senhor falou, e nós fomos abençoados com a palavra, estávamos indo embora no carro. Aí o Senhor falou para mim, conta para ela aquela parte. E me mostrou, né? Me lembrou. Aí eu falei, mãe, o Senhor manda te dizer um negócio, eu vou te contar um segredo que o Senhor me mostrou. Aí ela olhando assim para mim, minha esposa, né? Certa vez eu estava andando lá nas mansões do aeroporto, mãe, e contei para ela. E aí eu me lembrei totalmente daquela pessoa, muito querida e amada por nós. Me lembrei e comecei a chorar, mas eu chorava tanto, eu estava envolvido de uma tristeza, uma saudade, e chorava tanto, tanto. Mãe, apareceu na minha frente, como que em cima de um poste, na altura de cima de um poste, que foi no rumo dele, um anjo. E eu vou dizer, querida irmandade, apareceu a minha vozinha, santo Deus. E apareceu a vovó. E a vovó olhou para mim com a cara tão boa, tão boa, tão boa, sabe? Vestida de branco, igual o anjo. E falou assim, Faelzinho, fala para Regininha que tá tudo bem. Oh, Deus. Oh, Senhor. Irmãos, naquela mesma hora, o Senhor libertou a minha mãe do luto e libertou a minha mãe da depressão, irmãos. Naquela mesma hora o Senhor libertou ela. E eu continuei dirigindo, fiz o que Deus me mandou, igual eu estou fazendo agora, não está sendo muito fácil de falar. Mas não acabou a obra não, irmãos. Aí eu continuando indo embora para casa e comecei a meditar no Senhor, sabe? Na comunhão. E fui buscar, Senhor, mas o Senhor mandou dizer hoje. Aí o Senhor me lembrou da palavra no mesmo instante. Teve uma palavra lá, irmãos, que o servo de Deus falava e disse assim: irmãos, Deus manda dizer uma coisa para alguém aqui.
Hoje mesmo você vai ficar sabendo do céu, das coisas do céu. Oh, Senhor. Santo Deus. O nosso Deus, irmão. Irmãos, Ele está vivo no nosso meio, irmãos. E faz o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, irmãos. É difícil um servo de Deus, às vezes, contar sabendo com as pedras nas mãos. Pode ser que alguns tenham, mas a obra aconteceu assim. Vai brigar com Deus se quiser brigar. Vai falar com o Senhor. Vai ser mais poderoso que o Senhor que faz essas obras. Se você é mais poderoso que o Senhor, que eu sei que não é. Então, irmãos, não acabou a obra, não. Aí o Senhor libertou minha mamãe daquela situação que ela estava difícil. Libertou mesmo por completo, irmãos. Foi instantâneo. Louvado seja Deus. Minha mãe mudou assim da água para o vinho. Naquela mesma viagem. Oh, Senhor. Eu não sei se a minha mãe já estava esperando. Não sei. O Senhor faz a obra que Ele quer do jeito que Ele quer. Aí, meus irmãos, o dia que eu fiquei enlutado, que eu falo que eu tive essa experiência de ficar enlutado, porque para mim eu não estava enlutado ainda. Não estava, apesar daquilo tudo acontecer, e se eu estava, eu não senti que estivesse. Eu, trabalhando, eu fui até em determinado lugar, onde que a minha vozinha morou até o fim da vida. Louvado seja Deus. E nisso, querido Irmandade, visitas do canal, eu cheguei naquele lugar e me bateu uma saudade, irmãos. Uma saudade, uma vontade, mas foi uma saudade. Irmãos, e tinha um programinha que eu colocava no carro que só passava hinos da Congregação Cristã no Brasil. Né? Os irmãos já sabem, às vezes, o canal não tem nada a ver com isso, com essa instituição e tudo mais. Ficava o tempo todo eu trabalhando e o tempo todo passando esses hinos. Irmãos, esse dia eu fiquei enlutado. Esse dia, mas me deu uma tristeza. Eu comecei a ficar triste, com saudade, sabe? Aí, irmãos, eu vou colocar para os irmãos aqui o que começou. Eu comecei a ficar triste mesmo. Ficar cabisbaixo, triste, abaixando a cabeça, lembrando. E o Senhor, na hora, começou a tocar esse hino. 427. E aí o Senhor veio e consolou-me com o meu luto. O Senhor consolou-me no meu luto. Eu vi que eu estava enlutado pela primeira vez. Irmãos, a primeira vez que assim eu senti estar enlutado. E o Senhor apareceu e me consolou nessa parte. Nunca tinha escutado um hino de funeral. Nunca tinha escutado um hino que falasse sobre essas coisas. Mesmo estando lá no inário, né? Louvado seja Deus. E eu volto a dizer, irmãos, o nosso Deus está no meio de nós e cuida de nós pessoalmente, particularmente, irmãos. Irmãos, e não acabou a obra, não.
Louvado seja Deus. No mesmo dia, tinha culto na igreja. Tinha culto. Louvado seja Deus. Já está quase acabando agora, irmãos, a obra. E nesse culto, irmãos, o senhor levou um servo de Deus lá, se eu não me engano é ancião, levou um servo de Deus de outra localidade. Eu acho que nem aqui de Uberlândia não era. Irmãos, e o irmão e o senhor, ele veio numa linhagem da palavra. Talvez eu conte um pouquinho, os irmãos sabem quem que é o irmão. E o irmão deu um Deus seja louvado na hora da testemunhança e falou, irmãos, explicou que ele tinha um filho e o senhor recolheu o filho dele, depois que ele já estava no ministério e tudo, o senhor recolheu o filho dele, irmãos, e às vezes batia nele uma saudade, irmãos, do filho dele, de chorar. Só quem já ficou enlutado sabe essa situação. E um dia ele pediu para o Senhor, fez um pedido, irmãos, e o Senhor apresentou para ele no sonho o filho dele. E ele pôde abraçar o filho dele, ele pôde beijar o filho dele. Que os irmãos desarmem no nome do Senhor Jesus essa parte. Que o nosso Deus é o nosso Deus, irmãos. Está no meio de nós. A Ele é o poder da vida e da morte e de todas as coisas, irmãos. E esse irmão entrou nessa linhagem, contou esse testemunho e falou para os irmãos, deu alguns conselhos nessa parte para os irmãos. Então assim, irmãos, o nosso Deus, Ele está vivo em nosso meio. Não larga desse caminho santo do Senhor. Não larga de caminhar. E o Senhor já me disse que ela já está com o Senhor, a minha vozinha. O Senhor já me disse que ela foi salva. O nome dela está no livro da vida, irmãos. O Senhor me falou. Eu tenho total certeza, não só ela, como o meu vozinho, que logo após também o Senhor o recolheu. Louvado seja Deus. Na verdade, o meu vozinho, quem falou foi outra irmã nossa, que era filha dele, uma tia minha da parte do meu avô, que é irmã nossa também. Ela disse que o Senhor falou para ela que ele também foi salvo. Louvado seja Deus. Não fui eu que falei. Ela que me disse. Louvado seja Deus. Esse canal aqui não é feito para mentir, mas é para contar a obra do jeito que aconteceu. A única coisa que eu tento tirar aqui são nomes de identificação que hoje passou. O Senhor colocou no meu coração no finalzinho de contar quem era a pessoa, irmãos. Louvado seja Deus. Igual o hino fala, mesmo 4:2:7. Nós nos encontraremos lá na pátria do Senhor. Irmãos, permaneçam e permanecei-vos firmes em Deus. Permanecei-vos firmes na graça do Senhor, congregando, servindo a Deus, firmes nessa graça santa do Senhor. Convido-vos todos para irem visitar a Igreja Congregação Cristã no Brasil, escutar de Deus o que o Senhor tem para te dizer e ficar firme nessa graça santa. Louvado seja Deus. Falo Congregação Cristã no Brasil, pois o Senhor me chamou e me disse, visita a minha igreja. Louvado seja Deus. E acá estou eu, servindo a Deus naquilo que o Senhor me apresenta, me mostra, fazendo a vontade do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. E volto a dizer a cara irmandade, as visitas do canal, que esse canal não tem nenhuma ligação com essa denominação com a qual eu acabei de mencionar, né, o nome, mas é porque o Senhor colocou assim, o Senhor me convidou dessa forma. E eu também convido a você para que venha escutar o que o Senhor tem para a sua vida, as instruções do céu. Não precisa dizer nada para ninguém, será entre você e o Senhor. Deus vos abençoe. Saiba, irmãos, que o Senhor ouve a sua oração. Não idolatre a oração, mas a oração é a conversa com Deus. Adore o Senhor. Conversar com Deus. Converse com o Senhor. Peça para o Senhor. Clame ao Senhor. Porque o que bate, irmãos, abrir-se-lhe-á. O que pede, irmãos, receberá. E o que busca, irmãos, encontrará. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, irmãos.
Irmãos, esta é a obra, irmão, mas fica até o final. Essa é a obra que o Senhor pôde contar. É uma obra difícil de contar, meus irmãos, grande de contar, mas é isso, irmãos. Já tem 3 obras, já que o Senhor já me fez lembrar, que quando o Senhor assim determinar e quiser, eu vou contar para os irmãos. Louvado seja Deus, com a graça e a misericórdia de Deus. E essa obra que o Senhor fez, eu creio que foi uma obra de salvação, irmãos. Foi uma obra de salvação de Deus na vida da minha vozinha. Louvado seja Deus. E quem salva é o Senhor, irmãos. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Ele diz, todos aqueles que o Pai desse a Ele, de maneira alguma Ele os lançará fora. Glória a Deus. E o Senhor me disse, me falou, que a minha vozinha está salva, está com o nome escrito no livro da vida, irmãos. Santo é Deus. Essa é a minha alegria. E esse é o testemunho dessa obra, irmãos. Irmãos, irmãs, santo é Deus. Ai de todos que estão sobre a face da terra, porque o inimigo quer vos ceifar. O inimigo quer vos tirar da presença de Deus. Orem, clamem, busque o céu, busque o Senhor. Não tenha limites para falar com o Senhor e de estar na comunhão com Deus. Deus vos abençoe, Deus vos ama e entregou o seu Filho por todos nós e nos deu a salvação eterna através do teu Filho Jesus. Esta é a obra, irmãos. Deus seja sempre louvado. Amém.